Hoje é 25 de abril e um dia depois de ter publicado o terceiro vídeo, eu resolvi fazer esse quarto porque, por sentir necessidade é, de, da gente correr, da gente correr. Porque se os tempos estiveram quentes lá em Brasília, o nosso inimigo principal, o tal de coronavírus, ele não parou, nem por isso parou de agir, né? Nas últimas 48 horas, até às 17 horas mais ou menos de ontem, o governo informou que morreram perto de 800 pessoas, somando 2 dias. E então a gente está vendo, de acordo com a linguagem dos matemáticos, que o coronavírus não está matando mais, assim, os aumentos não são que a gente chama de aritmético. Morreu 10, depois mais 2, 12, depois mais 2, 14, não. Ele tá fazendo uma progressão geométrica. Morreu 10, morreram 10 vezes 10, né? Aí são 100, depois vezes 10 mil. Exageros à parte, é quase isso que nós estamos vivendo, né? Então, por isso, hoje eu falei, hoje eu vou me dedicar a conversar com as pessoas, fundamentalmente, quase que exclusivamente, sobre a questão de, tá bom, se não pode trabalhar, como é que faz? Como é que faz? Aí, para a gente falar isso, a gente tem que falar de uma coisa quase que óbvia, que é uma obviedade que muitas vezes é escondida e mistificada, muitas vezes até sacanamente é deixada de lado, né? Televisão, por exemplo, né? Que é a seguinte: é só o trabalho que produz riqueza. É o trabalho que produz, é o trabalho que distribui e o trabalho que administra a riqueza. Seja o trabalho dos doutores, seja o trabalho da pessoa mais simples, seja o trabalho da diarista, seja o trabalho, só o trabalho que produz, que distribui e que faz andar a riqueza do país, que faz, administra a riqueza. E seja assim, no campo, na cidade, na indústria, no comércio e no serviço público, inclusive, né? Agora, olha como o serviço público tão desmoralizado, tão desrespeitado. Agora o serviço público da saúde, não só da saúde, passou a ser visto, né? E tem o valor que ele tem, né? Que ele merece ter, né? Como às vezes é lembrado a educação, como às vezes como o próprio setor de transporte, que mesmo que seja operado às vezes por particulares, ele é um serviço de interesse público, né? Então, aí a gente, para falar nessa coisa, desse ponto de vista que precisamos tratar, que é a questão de como é que fica, se não pode produzir riqueza, que não pode, a riqueza só vai estar girando, né, circulando com dificuldade por causa da circunstância, como é que a quem cabe cumprir esse papel a tarefa de fazer a sociedade sobreviver, a sociedade se manter até superar essa situação? Tem um negócio chamado Estado, que a gente chama de governo, né? O Estado que tem, não é o Estado de São Paulo, o Estado do Pernambuco, é o Estado, a máquina pública que a gente fala, que tem os governos, então tem o governo municipal, o prefeito, o governo estadual, o governador, e o presidente, esse cuida da parte de fazer, de administrar. Tem nos municípios, no estado e no governo federal, lá no Brasília, tem os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais e os senadores que têm que fazer a lei para dizer como é que esse estado tem que funcionar. Tem um terceiro poder, que é o poder judiciário, que é a justiça, que tem que fazer. Bom, tem alguém que não está fugindo da regra, está cometendo crime, não está fazendo direito, tem que ser. Então, vai ser condenado ou até receber ordem para voltar atrás, para parar com aquilo que está fazendo, e se não ser condenado e pagar a pena, né? No caso da questão do interesse público, como é o caso agora, nós estamos diante de uma pandemia, de uma ameaça à saúde pública,
A justiça, ela não age por conta. Tem um quarto poder, que é o chamado Ministério Público, que são os promotores. Eles é que tem que falar, olha, porque assim, se eu tenho um processo, se eu tenho um problema com um particular, aí eu tenho que abrir o processo contra ele ou ele contra mim, para a gente resolver na justiça. Porque a justiça, ela não fiscaliza e vai lá e ela toma partido, não, e decide, não. Ela tem que ser acionada, que a gente fala, acionar a justiça. No caso dos interesses públicos, quem tem que acionar a justiça é o Ministério Público, são os promotores. Aqui na minha cidade, em São José dos Campos, por exemplo, aconteceu isso. O prefeito estava tomou a decisão de reabrir o comércio, praticamente colocar a cidade, vamos dizer, à volta da normalidade. Aí o Ministério Público daqui falou, coisa nenhuma, que normalidade é essa? A bem do interesse público, a preservar a saúde pública, a vida das pessoas, o Ministério Público pediu para a Justiça e a Justiça falou, obrigou o prefeito, né, a Justiça obrigou o prefeito a parar com isso. Então, aquela decisão que ele tomou, anunciou no rádio, na televisão, foi tudo, perdeu a validade e ele passou a ter que respeitar. Então, aí que a gente entende. Então, você tem o trabalho, tem quem faz, quem toca, quem produz riqueza, quem distribui a riqueza, e fala assim, e agora? Não tem riqueza, a riqueza vai ser minimamente produzida, mas então a riqueza que tem que ser distribuída. Aí é o papel do Estado, né? O papel do Estado é importante, porque existe uma discussão no mundo, é uma discussão que entra essa coisa de capitalismo, socialismo, que entra essa coisa de, fala assim, a Rede Globo, por exemplo, sempre defendeu os interesses privados, no sentido de falar assim, não, tem que ter que eles chamam de Estado mínimo, quanto menos Estado melhor, quanto menos serviço público melhor, a saúde. As pessoas têm que comprar plano de saúde, têm que ter escola particular boa. Olhem os Estados Unidos, Os Estados Unidos agora estão pagando por o que fizeram. Em nenhum lugar do mundo está morrendo tanta gente por causa de falta de assistência, porque lá não tem saúde pública. Então, aqui tem gente que defende isso e, ultimamente, o Estado nosso estava ficando cada vez mais encolhido, cada vez menos assistendo. O SUS estava cada vez sendo mais atacado, inclusive. Então, agora, com a crise, com essa parada, eu sempre falo na Rede Globo, porque a Rede Globo todo mundo conhece, todo mundo acompanha, e ela, para mim, é um grande adversário, para não dizer inimigo do bem-estar do povo brasileiro por causa dessa circunstância. Então, agora ela está sendo uma defensora para perceber que é o Estado que tem que segurar a onda, do pobrezinho, que precisa comer o mais rápido, que precisa comer todo dia, que precisa, e da empresa que tem que, de um jeito ou outro, no melhor possível, se sustentar para poder retomar quando der. Né? E aí tem a disputa. Então, por exemplo, para liberar dinheiro para banco, tem um caminho, uma força. Por quê? Porque os deputados que nós elegemos, os senadores que nós elegemos, são caras, às vezes, mais ligados. O voto é do povo, mas às vezes eles são mais ligados. Porque o meu pastor mandou, minha igreja falou para votar nesse ou naquele, mas aí às vezes o cara, na verdade, na hora de votar, ele não lembra que ele é da igreja, ele não lembra nos irmãozinhos dele, lembra no fazendeiro, que às vezes ele é um fazendeiro, ou é parente de fazendeiro, ou recebe apoio de fazendeiro. Então, por aquele motivo, é nessa hora que a disputa aparece, né? Então, esse jogo que não pode ser 1-1, nunca é 1-1, está sendo jogado agora e é um momento de aprendizado muito grande. Eu vou parar por aqui, mas prometo voltar nesse assunto e até, geralmente, depois que eu faço uma publicação, várias pessoas conversam comigo, aí eu aprendo bastante com essas pessoas, tal, e aí eu retomo, voltar nesse assunto, para ver se eu arredondo mais, porque é muita coisa e eu confesso que eu não estou tão satisfeito com o que eu falei aqui, mas eu acho que eu trouxe a mensagem que eu queria trazer para hoje.
até já e falar e dar uma justificativa para vocês. No último vídeo, o terceiro vídeo, ele ficou sem final. Ele ficou sem final porque quando eu estava para encerrar, o celular tombou, ele tombou, e aí até o pessoal da edição, meu neto e o pai dele, que são do ramo, que só, se não fosse eles eu não estaria fazendo esses vídeos, eles falaram, pode deixar que a gente edita, editar é dar um corte. Eu falei, não pode, edita mesmo, corta direitinho, não pode aparecer o celular, a minha cabeça tombando, e nem o palavrão que eu falei, no finalzinho, perder aquilo lá, o trabalho todo. Então é isso. Muito obrigado.